Então, veja que isso é muito importante que as pessoas compreendam, porque há doutrina, há protocolos. O Rio de Janeiro tem protocolos de operações policiais. Esses protocolos foram criados em 2018 por exigência do Ministério Público, da Defensoria, com a participação da sociedade civil. Isso derivou da Ação Civil da Maré. E por que que um protocolo é importante? Porque ele vai orientar toda a tomada de decisão policial. Como eu falei, uma sucessão de táticas. A polícia interviu aqui, mudou o cenário. Essa mudança de cenário vai alterar os modos do agir. Agir esse sempre em grupo, como um corpo tático. Parecem, né, uma operação policial, quando você vê as equipes com autonomia comunicacional e disciplina tática, parecem equipes de nado sincrônico. Por que que eu dou esse exemplo? Para que a população compreenda que cada um ali sabe o seu papel, que todo mundo ali tem, né, tem um combinado para garantir superioridade de método, superioridade de meios. Portanto, quando se banaliza, você começa a perder a disciplina tática, você começa a perder a capacidade, a superioridade logística. Lá pelas tantas da operação vai tendo um declínio, né? Porque é normal, numa jornada de trabalho, ainda mais quando se trabalha com risco, incerteza e perigo, né? Que você vai perdendo o engajamento, a capacidade, né? A disciplina tática. E teve um conjunto de equívocos, de decisões equivocadas nessa operação que levaram aos resultados que levaram, por exemplo, à morte dos policiais. Né? Quando o policial morre em operação, em ação, é sinal de que a vida da cidadania foi barateada. Então, não é que a vida do policial é mais cara, né? Mas quando a vida do policial é precificada, ele é posto para morrer, como aqueles que estavam lá, né? Porque a maioria deles não tinham competências e habilidades em operações policiais, não tinha 40 dias de polícia. Como em 40 Uhum. dias de polícia, você vai entrar num território altamente acidentalizado geograficamente, com 200 mil pessoas, com a presença de gangues armadas, sendo que você não tem o menor conhecimento, você fica sabendo da operação, né, 2 da manhã, você é convocado a sair da sua escala, não é? Certo? Sem qualquer expertise prévia, sem qualquer padrão tático, não é? Então você tinha isso, tinha um outro delegado que perdeu a perna. A especialidade dele não é aquela. Os delegados eles vão, ao longo da carreira, desenvolvendo expertises de homicídio, roubo, não é? Lidar com população LGBT, ou nas delegacias da mulher, são as delegacias especializadas, outros que vão trabalhar na CORE, não é? E vão desenvolver expertises de operações, na esquadrão antibomba, tudo isso. Não é? Você não acorda de manhã sabendo atuar em operação. Portanto, quando você coloca 2.500, que quer dizer mobilizar 7.500 a 10.000, né? E como você não tem todo mundo especialista, você não tem todo mundo, né, profissionalmente habilitado, você maximiza o risco, você aumenta a chance de vitimização. Ao aumentar a chance de vitimização, você também aumenta a chance de letalidade. Então, e mais, como o policial é o nosso alter ego, quem ele é? Ele é a autoridade legal e legítima ambulante nas ruas. Né? Ele foi inventado na democracia porque a gente não encontra com o presidente todo dia, com o ministro da Justiça, com o desembargador. Quem é? O Estado de Direito ambulante que produz obediência às regras do jogo com uso potencial e concreto de força sob a autorização da sociedade. Que é isso que é a polícia. O policial, ele foi inventado em modelos democráticos. Tá? Então, quando esse alter ego, esse lugar, né, da gestão da ordem pública, que nos faz lembrar das regras que nós inventamos para conseguirmos viver juntos, quando esse policial é barateado, é precificado e barateado, é sinal de que a cidadania não está valendo é nada. Tá certo? E não só a cidadania da favela, a cidadania do asfalto, e aí, obviamente, você vai ter também essa, né, a figura do chamado criminoso ou bandido ali também precificada. Então, veja, né, o quanto isso é problemático, o quanto isso compromete a própria doutrina profissional de polícia. E essa doutrina policial existe. Né? Se as polícias do Rio de Janeiro tivessem seguido os protocolos que elas próprias criaram, com as regras tático-operacionais de planejamento e execução de uma operação programada, cuja missão era cumprimento de mandado de prisão. Tá? Portanto, era uma operação sob demanda. O que é isso? Para atender demandas internas do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia. É diferente de uma operação emergencial que é para ir lá atender a sociedade, que naquele momento está num assalto, está num sequestro em andamento, tem uma troca de tiro, uma invasão, né, de uma facção rival, tudo isso põe em risco a vida das pessoas. Então, era uma operação programada. Tá?
E como se teve esse resultado? Não é? Que resultados são esses, do ponto de vista operacional? As pessoas podem atribuir um sucesso eleitoreiro, não é? Porque matança dá voto. Porque no Brasil, na tradição brasileira, matar tem mérito e morrer tem merecimento. Por quê? Porque aqui a justiça, olha, ela é rápida demais, produzindo injustiça, punitivismo e exemplarismo. Olha, ela é lenta demais, produzindo impunidade. Então, aqui, qualquer cidadão comum sabe que a maioria deles não vai experimentar uma justiça justa e que é preciso uma solução no imediato, porque é agora que vai ter a prova do Enem. É agora que eu tenho que sair para ir fazer a minha faxina. É agora que o ônibus tem que passar, senão eu perco o meu emprego. Né? E eu não posso perder esse ônibus, porque se eu perder essa passagem, eu não tenho outra, eu tenho que andar 3 quilômetros a pé. A vida não pode esperar, não é? A gente vive no imediato da segurança, no imediato da insegurança. A gente vive num presentismo. Então, né, a interrupção da vida e o retorno dessa vida o mais imediato possível, mesmo custando a morte de alguns que eu não sei quem são, né? Eu que vivo no mundo do provisório, eu que vivo no mundo do precário, eu que vivo no mundo da posse. Né? Então, as pessoas que vivem nos espaços populares, elas não vivem na democracia, elas vivem no mundo, não vivem no mundo da propriedade privada. Elas vivem no mundo da posse. Elas não podem perder o celular, que elas ainda estão pagando. Elas não podem ter a geladeira delas com furo, que elas ainda estão pagando um crediário na Casa Bahia. Elas não podem ter a comida espalhada pelo chão, porque não vai ter dinheiro para comprar outro. Não pode perder o tênis, que é o único sapato bom, calçado bom para ir trabalhar. Não pode perder a passagem. A mulher não pode perder a faxina, senão ela não tem como mandar um Pix para o filho chegar na universidade pública para ser aluno da professora Jaqueline. Então, a gente vive no imediato, a gente vive no agora para daqui a pouco. Né? O mundo popular experimenta o tempo presente. E a segurança é o presente do nosso medo, é o presente também das nossas garantias. Tá? Então, a solução do espetáculo do tiro, porrada e bomba causa a impressão de que, bom, tá bom, vou fazer tudo de uma vez, vai acabar rápido. Acabar rápido, a minha vida vai voltar. Né? A despeito dos traumas de pular cadáver, de tapar os olhos da minha filha, que já nasceu vendo sangue, buraco de tiro em parede, não é? Escolas interrompidas, para cada dia de escola, 2 não tem aula porque tem tiroteio. Não é? E o grande pânico no Rio de Janeiro é você ficar preso num tiroteio, seja no asfalto, seja na favela. Então a vida é vivida nesse imediato, de quem vive no provisório, de quem vive na posse, de quem não acumula, quem anda com tudo no corpo. Né? O pobre aqui é poliglota, o pobre aqui, tá? Ele é igual um caramujo, que anda com a casa, tudo que ele tem de melhor está no corpo. A roupa, o sapato, o celular que está sendo pago no crediário, que tirou no nome de um parente, é tudo que se tem para fazer um corre, para fazer um ganho, para a criança estudar. É isso que se tem. E não se pode perder e ficar ali pagando umas 12 prestações, não é? Então, essa é a experimentação da incerteza, não é? Da destituição de direitos, não é? Que aqui essa população espera, essa população vivencia. E aí, você chega ali, mata muita gente, fala: olha, agora eu vou te dar, troca aí seus cadáveres por milheiro de tijolo, por uma luz, por uma bolsa. Tá? Então você cria, na verdade, um assistencialismo barato e uma seletividade do acesso a direitos universais. Só que as pessoas são pragmáticas, elas precisam da bomba agora. Precisa que o gato de luz volte a funcionar. Tá? Então, não tem essa, a população é a favor. Pessoal, a população é a favor, pobre não é de direita, é de esquerda, nem centro, nem lado. Pobre faz conta para sobreviver. E ele precisa que a vida se normalize o mais rápido possível, porque ele já está numa situação de perda. Ele está no final da fila da cidadania. Ele vive no imediato. Ele vive no mundo miojulame, no mundo da instantaneidade, tá? Do provisório. Tudo é provisório. Do daqui a pouco, do daqui a pouco, do daqui a pouco. Quem tem abundância de futuro é classe média que pode poupar. Então, essas pessoas, elas estão. Precisa que aquilo seja resolvido de alguma maneira. Alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa, de qualquer maneira, por qualquer um. Olha como se pode, então, aparelhar politicamente o medo das pessoas. E o medo é péssimo conselheiro. Né? O medo aparelhado, diante do medo agravado, do medo aparelhado, cada um de nós aqui abre mão das garantias individuais e coletivas, abre mão das conquistas em favor do primeiro musculoso, do primeiro fortão, do primeiro bravateiro que nos oferte proteção, que simule que vai estar nos protegendo no tempo presente.
Só que o protetor de hoje é o seu tirano de amanhã, que vai extorquir de você direitos e manter você fidelizado na base da ameaça. Então, o medo é péssimo conselheiro, tá? E é por isso que o uso do terror, o uso publicitário do terror, o uso do terror como apagar um terror, tá? Tem sido uma política com elevado rendimento eleitoral. Voto primeiro doido que diz que vai resolver agora, que vai dar soco na mesa, né? Porque a gente quer que a vida funcione, tá? E o funcionamento no imediato suprime mediações. E tudo que suprime mídias, mediações, interações, trocas, acordos sociais, inaugura tempos autoritários. Por isso, regimes do medo e naturalização das práticas de exceção, não é? Então, você que é o matável acaba aderindo ao matador, porque você, bom, quem está morrendo no meio de 200 mil pessoas, não sei. Entendeu? O que eu sei é que tem que acabar isso agora. Tem meia hora para esse negócio acabar, que eu tenho que sair, senão eu perco o meu corre, vou passar fome, não pago o crediário, correto? E eu tenho conta a pagar. Eu usei critérios de desempenho de uso da força e na dimensão política, estratégica, logística e tática, que são as quatro dimensões que permitem a organização de uma operação. Correto? Então, são critérios técnicos que eu posso medir a polícia daqui e qualquer polícia. Por que que a gente Uhum, inventou o litro? Por que que a gente inventou o metro? Para ter comparabilidade. Porque uhum, a minha mão é capaz de medir, eu faço uma roupa com a minha mão. Só que o desenho da minha mão aqui é 20 e poucos centímetros, a sua pode ser 30, do outro pode ser 15. Então, isso não gera um padrão comum sim. confiável, comparável. É por isso que a gente cria métricas de aferição de desempenho do processo de trabalho. Qualquer trabalho humano é passível de aferição e avaliação a partir dos critérios profissionais e atributos profissionais de uma polícia. A polícia é uma organização profissional de larga escala. Então, a minha diferença, talvez para alguns outros especialistas, é que eu estou usando dos critérios policiais para medir a polícia. Eu estou confrontando a polícia com ela mesma, eu estou confrontando a segurança com ela mesma. Eu não estou vindo com critério exterior, abstrato. E eu estou dizendo, por exemplo, quem desenhou os indicadores de vitimização e letalidade no Rio de Janeiro fui eu, né, com alguns colegas em 1995, implantei em governo em 1999, depois em todo o país. Desenhamos essas metodologias, entre outros para definir eficácia, eficiência e efetividade de polícia. Quem criou as áreas integradas modelou, a partir de projeto de pesquisa, modelei as áreas integradas, é projeto de pesquisa meu, e fui para o governo implantar e criar os sistemas de metas de aferição. Então, essa é a diferença. Eu não vou medir uma fábrica de papel higiênico como se ela estivesse produzindo sabonete, porque ela nunca vai produzir sabonete. Eu não vou aferir o trabalho numa fábrica de carros como se estivesse produzindo roupa. Eu não vou aferir a produção e a produtividade acadêmica na minha universidade com critérios de chão de fábrica. Então, nós temos que aferir o processo de trabalho a partir dos critérios profissionais daquela atividade, em toda a sua complexidade, em toda a sua cadeia processual de trabalho, os processos decisórios, a capacitação, né? As capacidades combinadas que a polícia, diferente de armas combinadas, que são as Forças Armadas, né? Isso tem conhecimento. Não foi a polícia que inventou a polícia, não foi a polícia que inventou a arma. Foram os cientistas, sociedade civil, a produção do conhecimento, não é? Então, talvez o desconforto que eu vejo de muitos atores políticos, autoridades, às minhas argumentações, é que elas ficam de pé. E elas ficam de pé porque eu posso mostrar os critérios, não apenas com essa biblioteca de polícia e de segurança pública, né, de várias polícias, mundo afora, né, mas mostrando que senão eu estou reduzindo a polícia ao mundo amador. Eu estou dizendo que a polícia é um bando. Eu estou rebaixando a polícia a um bando armado, que é o que eles fazem, para poder ocultar critérios de responsabilização, accountability, prestação de contas, não é? Então, existe padrão tático de tiro. Você sabia que, por exemplo, na polícia de Nova York, tá? Um policial, em 100 tiros que ele dá, em 100 tiros, ele tem que acertar. O mínimo que ele tem que acertar é 90. O mínimo. Mas quando eu falo acertar, não é matar ninguém. Você vai atirar aqui, né? No ombro. Então, você tem que dizer onde vai atirar e como atirar. Tá? Então, por modalidade de armamento. Seja armamento, né, como fuzil,
seja pistola, seja carabina, seja o que for, tá? Correto? 90. 90 é o mínimo. Então você tem que estar acima de 90. Senão você volta e todo ano você tem que fazer no mínimo 15 a 20 horas de capacitação. Se você participar de tiroteios, vir a ferir alguém ou matar, você sai da fila da ação para poder você fazer um trabalho de requalificação, inclusive de acompanhamento de estresse, porque matar não é natural para ninguém. Não é natural para o médico, alguém morrer na cirurgia, não é natural para o bombeiro quando está salvando alguém, né, e ver essa pessoa morrer, não é natural para o policial, não é natural nem para o médico legista. Tá? Não é natural para nenhum de nós assistir à morte. Assistir no duplo sentido, de ver e de auxiliar. Tá? Então, no caso da Polícia de Nova York, que é a maior polícia americana, todas as outras polícias lá são nanicas, essa é a única que tem mais ou menos 40 mil fulanos, sendo que uma parte deles é civil, não tem poder de polícia, né? São civis mesmo, tá? É 90, tá? No mínimo 90. Por que isso? Porque a polícia não pode ter bala perdida, é uma aberração. Se o estado da minha arte é produzir ciência, como é que eu posso sair por aí fazendo cloroquina? Se o estado da minha arte, tá, é dar aula, é ser professora, como é? Eu posso cantar muito bem, sou até uma cantora. Mas tudo que a pessoa espera é que eu entre em sala de aula e dê uma aula. É isso que os alunos estão esperando. Podem não gostar da professora, mas eles esperam que a professora dê uma aula. Eu espero que a polícia use de força, potencial e concreto, que é isso que ela é. O que que é a polícia? Um meio de força, né? Quem produz obediência sob consentimento social, com uso potencial e concreto de força para fazer valer as regras do jogo de uma sociedade, né, que escolheu ser policial. Isso que é polícia, produção de obediência sob consentimento, com uso potencial e concreto de força. É polícia. E, portanto, há critérios comuns de aferição da ostensividade, da investigação, da inteligência, da operação. Protocolo. Imagina um sujeito que opera a sua barriga sem protocolo. Você gostaria que o seu cirurgião tremesse a mão e fizesse um Z de Zorro ou um J de Jaqueline na sua barriga? Não. Você quer ele tremendo mão na hora de operar? Você quer que o açougueiro, né, onde você comprou aquela picanha, aquele filé mignon caríssimo, corte o filé mignon de uma maneira que vire sola de sapato? Não. Por que que você quer um policial que treme a mão, com dedo nervoso, cabeça quente, como eu disse, coração aflito? Você não quer, né? Porque depois que morreu, depois que foi, não adianta, tá? Morto. O morto não vai a show, a programa cultural, né? O morto não vai ter direito social algum, já morreu. E morrer no Brasil é mais caro do que viver, tá? Quando morre alguém numa família, na favela, tá certo? Né? Tem que pagar o caixão. Alguém tem que deixar de estudar, ir trabalhar e fazer bico para pagar aquela despesa. Então, por isso, né, o mundo popular é o mundo dancinha do siri. É uma cidadania de dancinha de siri. O sujeito dá um pulinho para frente, 20 para o lado, 40 para trás. Ele não consegue acumular, correto? Ele vive no limite, né, do provisório, como eu expliquei. Não é à toa que ele quer coisas no imediato. Ele pode esperar? Não, vamos esperar. Querido, quem espera, quem pode esperar uma solução até que nunca virá, tá certo? É quem acumula. Quem despojado é quem pode acumular. Ah, estou te dando essa garrafa Stanley, eu tenho três. O sujeito nem geladeira tem, né? Então, quem vive nesse mundo do imediato, do provisório, não é? Está vivendo sob a precariedade. E tudo que ele precisa é ordem. Ele precisa que as coisas funcionem agora, já. E tudo que é no Já, agora já se torna autoritário quando não há mediação. E é isso que a extrema-direita explora. Ela oferece uma mentira, mas uma mentira no presente. Olha, é agora que eu vou intervir. Estou fazendo uma lei que eu sei o que, olha aqui. Aí é um bando de geleca de academia, um bando de musculoso, fazendo coreografia no estilo Village People, né, aquela banda, e que, no entanto, não tem menor exercício de autoridade, tá? Mas blefa. Então, eu diria o seguinte, o problema, voltando, o problema com os comentários que eu faço, que eu posso mostrar de onde eu tirei o coelho da cartola, não é blefe.